a via Anhanguera, quilômetro 18. Hoje é assim, mas nos anos 70 não tinha esse trevo, né? Esse trevo não existia, esse trevo aqui, existia. Então tinha uma passagem por aqui que você ia por essas ruas, eu ia por aqui, ó, então, seguindo, tá vendo o cursor aqui, ia seguindo aqui essa rua, e pegava a rua Mauro, isso, a rua Mauro. E a gente seguia aqui e parava o carro aqui, ó, nesse lugar. E aqui era a portaria, e aqui era tudo terra, era um sítio enorme aqui. Aí tinha essa rua aqui, a gente subia, depois voltava aqui, tudo a pé. Vinha pra cá, no começo era a pé, depois abriram o estacionamento aqui em cima, você podia pôr o carro aqui em cima, né? E aqui era onde tinha o depósito dos móveis do Silvio Santos. E bem aqui era o escritório, que tinha o computador. O computador ficava por aqui. E aqui, desse lado aqui, era um morro. Tudo barranco, né? E aqui tinha um buraco no meio desse barranco, no fundo. Tinha um gerador para gerar energia para todo o prédio, inclusive para o CPD. Ele ficava num buraco, era bem fundo. E era que o Silvio tinha comprado, era um motor de um navio acoplado nesse gerador, diesel, né? Enorme. Então ele não podia desligar, porque se desligasse era um problema para ligar ele de novo. Ele era muito grande, né? E eu aqui desse lado, eu era o chefe dos computadores aqui, nessa época. Fui eu que contratei todos os programadores, analista de sistema do Silvio Santos, e todos os programas que eram feitos para a folha de pagamento, a gente contratava era freelancer, programadores que faziam os programas e a gente pagava pelo programa. Isso logo no começo, que era lá na Jaceguai, né? E antes da Jaceguai, era Jaceguai e era no prédio do CBI, no prédio da Swift, onde tinha um computador da Swift que a gente trabalhava com o serviço do Silvio lá, usando o computador da Swift. Usamos muito tempo lá, e ali que estavam os freelancers. Ali eu contratava todos os freelancers, até que o folha de pagamento foi para frente. Depois o Silvio comprou um computador da Facom, da Mitsubishi japonesa, e instalou esse computador na Avenida Brigadeiro Luiz Antônio com a Paulista. E a gente tinha que ir para lá com esses programadores. E tinha, na época que foi contratado, eu tinha dito no departamento pessoal que eu trabalhava era com computador IBM, não com a Facom, né? Mas no fim foi acertado lá e eu acabei ficando, né? Para trabalhar com o computador Facom. E como a gente não sabia falar em japonês, tinha um tradutor, um japonês que traduzia a nossa conversa, o que tinha que ser feito com os programas, ou a gente falava com a linguagem que era inglês, que era COBOL, se comunicava dessa forma com os japoneses, né? E os teclados tinha caracteres com japonês, tudo isso, até que Silvio Santos, a equipe dele, né, colocaram o computador da IBM. E esse computador da IBM foi colocado aqui, né? E ele trabalhava aqui. Se tinha algum problema qualquer aqui, eu tinha que descer correndo as escadas, correr, subir aqui, subir esse morro, subir o morro, ia lá em cima, que era uma subida assim, no gramado, e lá no buraco estava o computador, o gerador. E eu tinha que ir lá ver com o rapaz o que estava acontecendo, porque se estava sem energia, o que podia acontecer, né? E às vezes, dia de chuva, a gente subia correndo aqui para saber o que estava acontecendo, para dar uma mão para o rapaz, que era um rapaz que trabalhava lá,
E várias vezes fizemos isso daí, né? Um dia teve um incêndio aqui no ar-condicionado do Silvio, bem aqui nesse lugar, um incêndio. E esse incêndio partiu dos ar-condicionado, aquilo começou a explodir. E nesse tempo eu estava chegando aqui, subindo a escada, quando entrei na porta aqui, todo mundo já tinha corrido, né? Se mandado. Eu peguei, corri dentro da sala, quando cheguei no meio da sala, aqui no meio da sala, o ar era uma fumaça negra e eu não conseguia respirar. Então eu corri até na marquise que tinha aqui, abri a janela e respirei. Aí dei uma respirada e vim correndo até onde estava a chave geral, desliguei a chave geral e saí, não lembro mais para que lado que não tinha fumaça, e assim pagou, né? Porque senão ia pegar fogo em todo esse prédio todo aqui ia ser queimado, né? Eu não sei se depois Silvio Santos ficou sabendo disso aí, mas isso aconteceu lá, naquela época, nos anos 70. Minha filha morreu em 73, num acidente de automóvel, e o Silvio Santos, sabendo na época, a filha dele é mais ou menos a idade da minha filha, e ele falou que ele sentiu muito e tal. Eu fiquei muito emocionado pelas palavras que ele disse, né? E a minha filha é mais ou menos da filha dele, que faz o programa hoje, né, no SBT, não é a Patrícia. A Patrícia não tinha nem nascido, né? E tinha a filha mais velha, e tinha essa moça, agora não estou conseguindo lembrar dela, mas ela faz o programa para criança, né? Eu sou fã dela, sou fã dela. Então nessa época só existia isso, não tinha... Que eu gostaria até para ver como que tá isso lá agora, né? Que agora tem aqui e tem o Jequiti, agora que eu estava vendo aqui pelo mapa, a entrada é por aqui agora, né? Você vai para Anhanguera e vem aqui na Jequiti, tem um estacionamento grande. Isso aqui é a Jequiti. Eu gostaria de ir lá perguntar se eu poderia visitar o prédio, talvez seja por aqui, e vir aqui para ver como que tá, porque tem uma passarela aqui pelas fotos, né? Tá tudo diferente. Muitas saudades. Eu sempre trabalhei aqui para o Silvio e me dediquei, sempre dediquei da melhor forma, né? E amava a empresa Silvio Santos, amava mesmo. Eu comentei do incêndio aqui da Anhanguera, né? Mas teve outro incêndio lá que o Silvio, ele tinha na Jaceguai, né? Eu cheguei, fui programador também na Jaceguai, né? E tinha pessoal da digitação, não lembro se era digitação ou era perfuração naquela época, que usava os cartões perfurados, né? E a Silvio Santos utilizava o computador do lado, que tinha um birô, né? E a gente estava usando ali naquele birô, usava ali e usava na Swift, né? E a gente estava nesse birô e pegou fogo. Então nessa birô também, eu estava lá dentro, cheguei a apagar o fogo, ajudar os bombeiros, né? Inclusive um bombeiro vinha correndo lá, que era bombeiro treinado lá, me jogou extintor na canela, quase que me quebra a minha canela, né? Mas eu lembro disso, lembro do gerente, que era o Hélio. Ele estava branco, 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 muito assustado. Só foi... Tudo isso é recordação da Silvio Santos, né? Mas eu gostaria, mesmo se permitisse, né, deixar entrar dentro do prédio, gostaria de tirar umas fotos para relembrar aquela época, que era uma delícia, né? A gente ia almoçar, não tinha restaurante, não tinha nada. A gente comia sanduíche ali na portaria, cachorro quente com batata, que o cara inventou, com purê de batata. E se a gente não comia ali, tinha lá na Anhanguera, no cruzamento, quilômetro 18, tinha uma churrascaria. Então a gente ia comer lá e voltava. E aqui nesse lugar nós viramos muitas noites aqui para fazer implantações de sistema. E eu aqui, como na parte de suporte técnico, eu dava suporte àqueles programadores, analistas também que
Tinha alguns que até choravam que o programa não funcionava, então a gente sentava junto com ele de madrugada ali, e ia estudando até conseguir que esses programas funcionassem, né? E foi, para mim, sempre uma história de vida. E sempre que vejo o Silvio Santos, se não me conhece, claro que ele não me conhece, eu era um simples empregado dele, simples colaborador, né? Mas é isso aí. Um abraço.